Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live e a gente vai falar hoje sobre depressão e suicídio, né? A gente está em plena campanha do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha de prevenção, né? De conscientização, a prevenção do suicídio. E a gente percebe o quanto é importante a gente estar falando disso, a gente está conversando, né, sobre esse tema, né? A gente sabe da ligação estreita entre depressão e suicídio, né? A depressão é um dos fatores, né, de adoecimento que levam ao suicídio, juntamente com o transtorno bipolar, com o uso de drogas, né? Eles encabeçam a depressão, transtorno bipolar e alcoolismo, né? São os três fatores aí principais que encabeçam aí essas causas aí que podem levar ao suicídio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Durante a semana foram recolhidos várias perguntas, outras perguntas também a gente vai poder tá conversando, enfim, tentando falar e responder, né, dentro do possível, sobre esse tema, depressão e suicídio. Bem, eu vou começar falando sobre a origem, antes de responder as perguntas, falar um pouquinho da origem aí do Setembro Amarelo, né? Ela teve origem, né, essa campanha, nos Estados Unidos, com a morte de um jovem de 17 anos por suicídio. Né? Esse jovem era um jovem muito querido na comunidade e ele de repente, ele morre e a causa era o suicídio, foi essa morte auto-infligida e as pessoas e os amigos não entendiam o porquê. Então, assim, foi algo muito de repente, muito assustador, muito trágico, né, para aquela comunidade. E no velório desse rapaz, eles começaram a pensar, né? O que aconteceu para que esse rapaz, que parecia que não tinha sintoma nenhum, de repente atentasse contra a própria vida, né? Esse rapaz, ele tinha um Mustang 68 amarelo, inclusive que ele restaurou e pintou. E no velório dele, os amigos e familiares distribuíram uma fitinha amarela em homenagem, né, a ele, a esse carro que representava bastante para ele, e cartõezinhos que diziam assim, se precisar, peça ajuda. Né? Isso foi em 1994. Então, assim, a gente estava em plena crescimento aí, né, dos quadros, da evolução, pouco se falava, o suicídio sempre foi um tabu, falar inclusive sobre suicídio, sobre transtorno mental, sobre depressão, sempre tem algo que causa um desconforto e as pessoas, até hoje a gente vê, fogem de tocar nesse tema. E a gente está aqui para reafirmar, ratificar a importância da gente estar falando sobre isso e conversando sobre esse tema. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, ela lança a campanha do Setembro Amarelo, né, em homenagem e em referência a esse caso desse jovem de 17 anos. Né? E tem algo que é importante a gente lembrar, que essa campanha, né, no mês de setembro, 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção, né, de conscientização da prevenção do suicídio, mas essa campanha não pode parar. Ela tem que continuar, a gente tem que continuar falando sobre isso, né? Eu acho que é uma missão muito grande da gente que trabalha com saúde mental, em estar trazendo à tona sempre esses temas, conversando sobre isso e de alguma forma incitando, estimulando a comunidade em geral a pensar, a falar sobre esse tema. Né? Então, vamos às perguntas. Né? Que foram várias, vamos ver se eu consegui dar conta a todas as perguntas. Eu estou tentando ver quem está chegando aqui, né? Já tem algumas pessoas, Rayana, Liana, Cíntia, Laís, Lai Cardoso. Gente, muito obrigada, né? Então, assim, quem está entrando e quiser já colocando algumas perguntas, se eu não estiver visualizando, o pessoal aqui está anotando as perguntas e vão estar me encaminhando para ver se a gente consegue conversar, né? E
conversar e responder, esclarecer, né, sobre as dúvidas de vocês. Bem, então a primeira pergunta aqui, existem tipos diferentes de depressão? Eu posso responder essa pergunta, vou responder essa pergunta sobre duas perspectivas, né? Saindo um pouquinho só do campo psiquiátrico, daquelas categorizações psiquiátricas, eu vou deixar isso para depois, né? Eu gostaria de falar que nenhuma depressão é igual. Não existe a depressão, existem vários tipos de depressão. Você pode até ter um sintoma de tristeza, de falta de energia, de insônia, falta de apetite, o sentimento de falta de prazer em coisas que costumava fazer. Isso pode apresentar o sintoma, mas o que leva, qual é a história desse sujeito que leva a ele ter esse tipo de sintoma? Essa história ela não é igual para cada um. Então, assim, as depressões, elas não são iguais. Elas podem apresentar uma mesma sintomatologia, mas, assim, elas têm um início muitas vezes diferente. Tem gente que começa tendo sintomas de irritabilidade, outros começam com tristeza, outros têm um processo de estresse muito grande. Então, assim, para cada um, né, esse processo de adoecimento vai se manifestar e se colocar de forma diferente. Então, assim, existem muitos tipos de depressão. Se a gente vai para o campo da psiquiatria, né, e as categorizações, aí a gente pode pensar, tem uma depressão maior, né, que é a depressão que ela pode ser leve, moderada e grave, né, a depressão bipolar, que é aquela depressão onde você tem episódios depressivos e episódios de mania, né, ou hipomania, que são episódios em que esses indivíduos, eles são tomados aí por uma aceleração do pensamento, o ego fica mais inflado, eles ficam mais soltos, enfim, né? Tem ideias de grandeza, a autoestima vai lá em cima, eles acham que eles podem o mundo, que podem tudo, enfim, né? E esses são os sintomas, né? E aí tem a depressão recorrente, que são episódios quando você já teve um episódio depressivo, tratou, e em outro momento de sua vida você tem um novo episódio de depressão. Então, assim, a gente diz que esse é um episódio, né, de depressão recorrente. Você tem as depressões refratárias, as depressões resistentes, que são aquelas depressões onde o tratamento farmacológico não responde, né? Existe uma certa, esses indivíduos têm uma certa refratariedade ao tratamento medicamentoso, então se tenta uma vez esse tratamento, se tenta uma segunda vez, e esses são casos, né, onde esses sujeitos eles têm um sofrimento muito grande porque eles não veem a melhora. Então, assim, o sentimento de desesperança, de pessimismo vai cada vez aumentando mais, e esses indivíduos vão ficando muito sofridos, né, pela demora de resposta ao tratamento. Então, assim, e tem uma outra questão que é importante a gente levar em conta também, né? Por que a depressão é diferente? Porque você pode ter uma depressão em diferentes fases da sua vida, né? Então, você pode ter uma depressão na infância, né? Quando muito jovem, e ela se manifesta de uma forma diferente, agressividade, impulsividade, e às vezes até tem crianças que são diagnosticadas com TDAH e, na verdade, o que a gente tem aí é um quadro de depressão. Essa criança não consegue ter foco, não consegue ir bem na escola, né? A entrada da adolescência também é uma idade complicada, difícil, de rompimento né? Com o ideal paterno, com o ideal familiar, com a escolha, com a busca de novos, né, de novos ideais, de novas referências. Você tem aí a questão sexual, que é muito forte nessa fase, que aparece de uma forma muito, né, de uma forma muito forte. Muitos jovens às vezes não sabem como lidar. Tem esse mundo que é a internet, né, e esses jovens às vezes têm acesso a coisas onde eles não conseguem processar direito, né? Se localizar naquele universo. Então, assim, é uma fase difícil, né? E muitas vezes esses jovens não encontram respostas,
né? Então, assim, agressividade, dificuldade de concentração, conflitos em casa, tudo isso pode estar aí como uma sementinha, indícios aí de que algo não está indo bem com esse sujeito, né? Na idade adulta, né, o excesso de preocupação, o ter que arrumar um emprego, o ter que conseguir, né, a sua subsistência para se sustentar, manter a sua família, enfim, e outras contingências que podem acontecer nessa fase, também pode ocasionar e precipitar algo né, de uma depressão. Os idosos, a gente tem, né, um número grande de idosos que sofrem com depressão e tem aumentado cada vez mais o número de suicídios com idosos. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a essa faixa etária, né? Estamos vivendo mais e, em função disso, precisamos cuidar, né, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. E muitas vezes esses idosos, eles vão chegando a uma fase da vida, vão perdendo aquele lugar fálico, né, de seu referencial, de seu suporte da família. Então, são muitas perdas. E o que pode estar ocasionando aí a entrada e o início de um quadro de depressão, e inclusive uma morte por suicídio, né, que não é comum. Inclusive tem tido um aumento muito grande e a gente tem alertado muito para essa população, para o cuidado com essa população idosa, né? Então, vamos ver aqui, tem algumas perguntas, eu não estou conseguindo ver direito aqui porque tem todo um aparato tecnológico aqui na minha frente, mas o pessoal do marketing está me sinalizando. Sim, vem uma pergunta aqui, assim, a pessoa pode ter depressão sem apresentar sintomas, né? Você pode sim, né, ter um quadro, né, onde esses sintomas ele não está aparente, né? As pessoas relutam muito contra o adoecimento, né? Parece que tem algo de uma certa proteção psíquica aí, que faz com que a gente não se entregue, algo da pulsão de vida, que é algo que a gente não se entregue de vez ao sofrimento, ao adoecimento. Mas se a gente vai acompanhar, né, para a gente poder realmente diagnosticar com depressão, tem que ter alguns sinais aí, mudança de comportamento brusca, uma pessoa que era falante, que gostava de estar com as pessoas, e de repente se afasta, se isola. Então, assim, é importante a gente ver, porque pequenos sintomas sempre aparecem, né? E a gente vai identificando. Às vezes, você não identifica logo no início esses sintomas, mas alguma coisa já está ali precipitando, né? Às vezes a pessoa já não está muito bem. E isso é um processo, porque ninguém dorme bem e acorda com uma depressão grave, né? Existe toda uma gradação e um processo aí nesses casos. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Sim, o que dizer da depressão sazonal? Ela existe? Né? Eu não sei bem de quem foi a pergunta. Sara, quando tiver, veja quem me mandou a pergunta para eu poder fazer referência, tá? O que dizer da depressão sazonal? Ela existe? Ela existe sim, né? Então, assim, determinadas... Aqui no Brasil a gente não tem tanto, porque a gente não é tão marcado as épocas do ano, né? No Sul a gente tem mais isso, né? Geralmente no inverno, onde as pessoas se fecham mais, elas se isolam, não saem tanto, não tem tanto... enfim, não saem, não compartilham, elas tendem a ficar mais deprimidas, né, no inverno. O inverno na Europa, nos Estados Unidos, que são invernos mais rigorosos. Então, há um aumento, sim, de depressão nessas épocas, em determinadas épocas do ano. Então, ela existe, que essa foi a pergunta. Tem aqui uma outra pergunta, vamos aqui... Como identificar os sinais de depressão recorrente? Marcando um pouquinho a diferença, né, entre depressão recorrente, né, e depressão resistente. São depressões diferentes, né? Então, assim, a depressão recorrente, você já teve um episódio de depressão, você tratou esse episódio de depressão,
em algum momento outro de sua vida, você tem um novo episódio. Mas o episódio anterior, ele foi tratado adequadamente, você teve a remissão dos sintomas e provavelmente pode ter até recebido alta e ter suspendido a medicação, inclusive com orientação do seu médico. E em um momento posterior da sua vida, você pode ter um novo episódio e aí ele vai ser, né, vai ser entendido aí como uma depressão recorrente, que é diferente da depressão resistente. A depressão resistente é aquela depressão onde não há a remissão dos sintomas. Existe todo um suporte medicamentoso, de tratamento psicológico e não se obtém o resultado esperado, né? O pessoal está me indicando aqui, deixa eu ver. Pergunta de Sansa Cunha. A possibilidade da pessoa ter tratado depressão por 10 anos, em algum momento ter o diagnóstico de transtorno bipolar? Pode acontecer sim, porque às vezes o diagnóstico é porque as pessoas têm uma ideia, né, de que você chega no psiquiatra, você tem os primeiros episódios de depressão e logo se consegue se ter um diagnóstico, né? Nem sempre, às vezes a gente leva um tempo. E no caso do transtorno bipolar, você tem que ter tido pelo menos um episódio aí de hipomania ou de mania para poder ser caracterizado como transtorno bipolar. Então, assim, você pode ter vários episódios na sua vida de depressão, né? Ser entendido como uma depressão unipolar, e de repente 10 anos depois, você faz um quadro de mania ou de hipomania, né? Então, assim, vai ser revisto, sim, esse diagnóstico, e pode acontecer, né? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Débora, né? Está me perguntando aqui, o paciente com depressão resistente tende a mais chances de tentativas de suicídio? Toda depressão não tratada ou maltratada, né, eleva muito o risco do suicídio. O suicídio é um dos sintomas da depressão e já de uma depressão grave. Então, você pode sim, numa depressão resistente, aumentar e muito as chances de suicídio, né? Então, esse sujeito, ele já está em tratamento, às vezes o sujeito está aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos se tratando e não consegue um resultado, digamos assim, satisfatório, de alívio dos seus sintomas. Então, assim, isso vai gerando nesse sujeito ainda mais, né, como se fosse uma bola de neve aí, em relação aos sintomas. Ele vai ficando cada vez mais cansado, desesperançoso, desacreditado do tratamento. Então, assim, é importante nesses casos, eu sempre falo assim, você ter uma equipe de referência que lhe acompanhe, uma equipe de referência em que você confia, né, para poder lhe dar todo o suporte nesse momento, porque aumenta sim e muito as chances desse sujeito vir a tentar o suicídio, né? Tem mais alguma aqui? Deixa eu ver. Ana Lu Mascarenhas, né, tá perguntando aqui se pode ser hereditária a depressão, né? Um dos fatores predisponentes que a gente diz, né, para a depressão é você ter algum familiar, né, alguém na família que já tenha tido um quadro de depressão. Então, ela não é definitiva, mas ela é um fator que a gente leva em conta também, né? Então, vamos lá, vamos aqui, tem mais alguma coisa? Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. A pergunta de Tayana Santana. Querer se isolar e chorar muito, isso é depressão? Bem, eu acho que a gente pode pensar, pode ser um quadro de depressão, mas depende do seu momento. De repente, você teve um momento de estresse, você brigou com alguém da família, brigou com o namorado, e aí você não quer ver ninguém, quer se isolar, quer chorar. A gente pode dizer que esse momento é um momento que você está depressivo, que você tem depressão, tem um transtorno de depressão, não necessariamente, né?
para que a gente possa pensar, né, num transtorno depressivo, a gente tem que levar em conta a intensidade, né, e a persistência mais a longo prazo desses sintomas. Né? Então você tem uma crise num momento em que você chora, em que você coloca para fora, você pode estar num momento de estresse, você pode ter sido demitido do seu emprego, você está lá durante um tempo engolindo um monte de sapo e de repente você é demitido e você se vê, enfim, sem ter como manter a sua família, suas despesas. Então assim, se junta vários fatores e você tem um momento em que você não quer falar com ninguém, e você se isola, e você senta, e você chora. Né? E eu acho que a gente tem que cuidar muito sobre o que é sintoma de depressão, depressão enquanto doença, né? E um rebaixamento de humor por determinadas circunstâncias da vida, né? Contingências da vida. A gente vê aqui durante a pandemia, né? Isso acontece muito. As pessoas se sentirem mais deprimidas, não poderem estar fazendo atividades como faziam antes e ter um certo humor deprimido. Eu acho que isso a gente não pode estar patologizando todo o sintoma, mas também a gente tem que estar atenta a eles. Né? Então, assim, eu sempre falo da importância da gente pensar, né? Quando você vê todas as categorias aí dos sintomas depressivos, a questão da intensidade e da persistência desses sintomas, né? Ao longo dos dias aí, e a quantidade assim do desgaste emocional que isso vai gerando, porque assim, ó, o relato dos pacientes, né, que tem depressão, eles falam de um cansaço do sintoma. É algo que lhe esgota fisicamente, esgota mentalmente, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar. Né? Então, há um esgotamento, não é algo que você, num dia você está esgotado, está mal, e no outro dia você sai toda linda, faceira e como se nada tivesse acontecido. Né? Então, assim, existe uma persistência desses sintomas, desse cansaço, dessa fadiga. Estão me sinalizando que chegou mais pergunta aqui. Pergunta de Catarina. É comum pessoas com transtornos de personalidade borderline terem depressão? Né? As pessoas que têm um transtorno, né, borderline podem sim cursar com um quadro de transtorno depressivo associado. Né? É bastante comum isso acontecer e são casos assim bastante complicados, porque o transtorno borderline é um transtorno onde a questão dos extremos estão muito presentes. Então, se essa pessoa tem até uma depressão leve, isso vai se tornar muito maior por conta do próprio transtorno borderline. Né? E assim, ó, por conta até da questão da agressividade, da impulsividade que às vezes se apresenta nesses quadros, né? Borderline, o risco de suicídio aumenta muito. Então, a gente tem que estar bem atenta a essa junção. Né? Quando a gente pega o fator do transtorno de humor e a questão da personalidade junto, aí é um sinal que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Deixa eu ver aqui. Todo depressivo tem ideação suicida? Nem toda pessoa que é diagnosticada com transtorno, né, de depressão tem ideia suicida ou ideação, né, ideias de morte ou ideação suicida, mas pode vir a ter. Eu acho que isso é extremamente importante. Pode vir a ter, se não for tratado, se não der um tratamento adequado, se não buscar psicoterapia, em casos mais graves, buscar, né, o suporte aí psiquiátrico. Eu acho que isso é extremamente importante, essa dupla assistência, porque aqui a pergunta foi se todo depressivo tem ideação suicida. Quando a gente está falando em ideação suicida, então assim, já há um pensamento de morte, já há um pensamento, esse sujeito já está pensando em atentar contra a própria vida. Então, assim, há um risco muito grande. Então, se esse paciente, né, se essa pessoa, se esse indivíduo não tiver em tratamento, é importante que ele busque ajuda, é importante que a família, né, esteja atenta, os amigos incentivem. Inclusive, isso é uma das outras perguntas. Mas, assim, é importante a gente ver que a ideação suicida, existe toda uma escala,
né, que é o que a gente chama escala de intencionalidade suicida. Né? Você não começa já escrevendo uma carta deixando para quem você vai deixar os seus pertences, ou de despedida porque você está pensando em se matar. Né? Existe toda uma gradação. Então, assim, primeiro, geralmente as pessoas começam a achar que a sua vida não tem valor, que a vida das pessoas seria muito melhor se você não estivesse presente, que você é um incômodo. Eu escutei muito durante a pandemia alguns pacientes, né, que têm um quadro de depressão, dizendo: Etel, eu não tenho coragem de me matar, eu não quero morrer, mas assim, ó, se eu pegasse o Covid e tivesse, né, e adoecesse, enfim, às vezes eu penso que poderia ser um alívio, né? Então, isso é um sinal, né, aonde a sua própria integridade física não tem valor. Essa pessoa não está pensando em fazer algo contra si. Inclusive, essas pessoas tomam um cuidado enorme, né? Mas tem a sensação de que, poxa, se eu morresse, isso poderia ser um alívio. Né? Então, assim, isso é uma ideia de morte. Então, assim, é como se fosse a primeira gradação. Aí depois você já vem com a ideação suicida mesmo, de você pensar em si. Né? Pensar em morte, aí vem o planejamento, pesquisa sobre as formas, né? Pesquisa, as pessoas, né, às vezes buscam na internet formas, qual é a forma mais letal, qual é a forma menos dolorosa, enfim. A gente vê alguns pacientes que às vezes entram nesse movimento de pesquisa sobre qual a melhor forma, a forma mais eficaz, enfim. Né? Então, assim, e aí tem um outro estágio aí bem mais avançado, que as pessoas realmente já escrevem uma carta, já definem como é que querem, já fazem as suas despedidas, enfim. Existe toda uma graduação aí de como evolui, né, a questão da ideação suicida. Então, é importante a gente estar atento, né? Se você que é leigo e não entende muito e capta algo de um amigo, de um colega de trabalho ou de alguém próximo, né? É importante que você chegue junto, que você fale, que você estimule essa pessoa a procurar ajuda. Né? Eu acho que a gente tem que estar alerta, né, a esses pequenos, né, discursos, essas pequenas narrativas. Cláudio pergunta se depressão tem cura. A gente tem, né, uma estimativa, né, de que 50% das pessoas que têm um episódio depressivo, né, elas têm a chance de desenvolver um novo quadro de depressão. Então, assim, ela pode ter cura, sim, né? Você pode ter um episódio durante a sua vida toda e nunca mais ter, né? Mas você tem uma grande chance, depois de um episódio, a ter um novo episódio de depressão. Então, por isso que a gente sempre alerta e está sempre sinalizando assim, a importância do acompanhamento psicológico, a importância do acompanhamento em casos que você já teve depressão, do acompanhamento psiquiátrico, se você estava tomando medicação, de você poder, se você está se sentindo bem, discutir com o seu médico se vai continuar, se não vai continuar tomando medicação, qual é o melhor momento de parar. Então, assim, não faça isso por conta própria. Né? Inclusive, os casos, né, tem estudos que mostram que casos de depressão resistente e de refratariedade às medicações tem muito a ver com o abandono do tratamento. As pessoas começam o tratamento, em 3, 4 meses estão bem, acham que já estão curadas, que não querem mais tomar medicação, não voltam para o médico, não fazem esse desmame aí gradativo. E lá na frente você pode ter uma recorrência de um quadro e, inclusive, né, pode começar a desenvolver uma certa resistência aos novos tratamentos. Né? Então, assim, a gente tem que estar em alerta, e cada caso é um caso. Às vezes você desenvolveu um transtorno de depressão por uma perda, algo que foi pontual ali na sua vida, e você precisou você foi para o psicólogo, você foi para o psiquiatra, mas aquilo foi pontual naquele momento. Aquilo foi dado um tratamento
né, aquele sofrimento. Então você pode sim não voltar a ter um novo quadro. Inclusive, o tratamento psicológico vai lhe ajudar nesse processo de não ter um novo episódio, porque vai estar trabalhando aí essas questões mais subjetivas que precipitaram, né, com que você, num momento de estresse, ou num momento de perda, ou num momento de sofrimento, que você desenvolvesse, né, um transtorno. Vamos ver aqui. Uma pergunta aqui de Iane. Uma pessoa que tem fibromialgia, sabemos que tem maior facilidade de deprimir. Qual a medida mais eficaz para não deixar que isso ocorra? Ter acompanhamento psicológico, sei que é importantíssimo, né? Então você já está aí a 50% né, de avanço aí, né, para o seu tratamento. Mas agora é importante também que você faça uma avaliação psiquiátrica, né, que você junte outras terapias, né, porque a gente sabe que a fibromialgia, essa questão da dor, é algo que desgasta muito, né, e você conviver incessantemente com dores por todo o corpo, incapacita você de trabalhar, de conviver com as pessoas, de estar bem. Às vezes não é nem um quadro de depressão, às vezes é o próprio estado da dor, às vezes você tratando a sua fibromialgia, tratando a sua dor, né? Talvez você nem desenvolva um quadro de depressão. Então, assim, é preciso sempre dar tratamento a esse sintoma de base, a gente cuidar disso que está precipitando, né? Ou que pode precipitar um quadro de depressão. Então vamos aqui para mais perguntas. Gente, obrigada pelas perguntas, assim, então o pessoal está interagindo bastante, né? Eu acho que isso é importante, isso é sinal que está todo mundo atento, interessado no tema. Eu fico muito contente e muito feliz, né, de saber que as pessoas estão se interessando, estão saindo dos seus casulos e querendo falar sobre isso, não deixando, né, deixando esses tabus do passado para trás, e vamos falar sobre isso, vamos trazer esse tema à tona. Deixa eu ver. Pronto, tem uma outra pergunta aqui. Perdi o prazer de viver e já tive pensamento de morte. A terapia pode me ajudar ou preciso procurar um psiquiatra? Eu já sinalizei para vocês anteriormente, né? E é importante, porque aqui no caso, perdi o prazer de viver, né? Então, assim, esse sentimento, né, de apatia completa e pensamentos de morte, a gente tem que estar atento, né? Então, assim, essa dupla assistência, psicologia, psiquiatria, né, digamos assim, que é um pontapé inicial para se começar um tratamento de uma depressão grave, né? Porque, pelo que eu pude entender, esse sujeito aqui já está num caso mais avançado de um quadro de depressão. Então, é importante sim, né? Extremamente importante que o psiquiatra entre aí também para dar um suporte inicial. Porque se o paciente já chega, por exemplo, o paciente chega no consultório, né? Já, primeiro atendimento, chega no meu consultório já com ideação suicida ou até já com alguma tentativa, né, de suicídio prévio, com sofrimento enorme, com certeza esse paciente vai ser escutado, vai ser tratado as questões aí, né, sobre a sua depressão, de como se instalou a sua depressão, mas o encaminhamento à psiquiatria é fundamental, né, para ajudar a dar digamos assim, um freio inicial, né, diminuir essa ideação e tirar esse paciente do risco de morte. A depressão pós-parto é comum? É mais comum do que a gente imagina, né? E é um caso assim são casos assim bastante difíceis e tristes, né? Porque assim a gente vê
grávidas, né, que desejaram, que sonharam com aquele momento, que aquele momento foi, né, enfim, foi compartilhado com a família, como que ia ser um momento de alegria, e de repente esse momento onde se instala, né, esse ser mãe aí, né, onde precisa aflorar esse ser mãe, e esse sujeito não dá conta, né, nesse momento. Algo se quebra desse ideal, né? Então, assim, ó, e é importante entender que o porquê que essa mulher desenvolveu uma depressão pós-parto, né? Foi excesso de expectativa, não deu conta desse ser mãe, desse momento, da responsabilidade, né? Ou essa mulher é muito perfeccionista, que achava que tudo iam ser flores e que tem toda essa romantização aí, né, da gravidez, do pós-parto, do amamentar, dos cuidados com a criança, e a gente sabe que essa idealização, às vezes, ela não nos ajuda, né, no momento em que a gente se depara com a realidade, tem uma criança chorando, que não para, aí o leite não desceu, a criança está chorando o tempo todo, essa mãe se sente impotente diante dessa situação, né, e sempre lembrando que a depressão, né, o momento em que ela se instala, né, principalmente a depressão pós-parto, ela tem a ver com outras questões, né? Às vezes é como se você ligasse um link, né, desse lugar talvez, que você se dá conta que você perde o seu lugar aí de filha, que agora você precisa ser mãe, ocupar um outro lugar de responsabilidade. Então é preciso entender um pouquinho como né, para esse sujeito a sua depressão, né, essa depressão aí do pós-parto. Uma outra pergunta aqui: como posso ajudar quem já tentou se matar? Né? Então, assim, a gente sabe que uma boa rede de apoio é um fator de apoio familiar, de apoio de amigos, de apoio social, enfim, né? É um fator de proteção importante contra o suicídio. Né? Então, como é que você pode ajudar? Você pode estar junto com essa pessoa, você pode se interessar pelo tratamento dela, você pode buscar saber se ela está se tratando, se ela não está se tratando, se você é familiar e convive com essa pessoa, se está tomando a medicação, se está indo fazendo a psicoterapia regularmente, se está retornando ao médico para avaliar, né, essa questão da remissão dos sintomas. Então, assim, tem várias coisas que que você pode fazer aí, estando junto, não pressionar, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar também o que não fazer, né? Porque as pessoas perguntam muito o que fazer, mas assim, eu acho que é importante a gente atentar ao que não fazer, né? Que de serviço aí que às vezes a gente, estando junto de uma pessoa com depressão ou que já tentou suicídio, né? O que a gente precisa evitar, né? Então, aquelas frases, né? Com o tempo vai passar, daqui a pouco passa, você está em tratamento, rapidinho passa. Ai, não fique pensando nisso, né? O tempo todo. Aquela questão assim, seja forte. Você já procurou uma terapia que lhe estimule, você precisa de uma terapia que lhe estimule. Né? Eu acho assim muito interessante, né? Eu tive uma paciente uma vez que sinalizou, né? Ela disse assim: Etel, não tem coisa pior do que você estar mal, deprimida, não querer sair do quarto e alguém abrir a janela e dizer assim: olha o sol, que lindo, né? Vamos acordar. Então, assim, pessoa, né? É preciso um certo respeito a esse momento. Né? Tem outras formas de você estar chegando, né? De você mostrar que você é parceiro, que você está ali, que você pode ajudar. Né? Às vezes esse excesso de positividade do outro, ela adoece mais, né? Do que se você está ali, continente, esperando. Né? Essa pessoa não está sozinha. Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante a gente ajudar essas pessoas que estão, né, nesse momento crítico e desesperançosas e não sabem o que fazer, né? Então, é importante. Outra pergunta aqui: tristeza profunda pode ser um sinal de início de uma depressão? Bem, eu já tinha falado antes, né? Uma tristeza profunda
pode ser o início de um quadro depressivo, não só o início, mas já pode ser um quadro avançado de depressão, mas aí também você tem que ver se essa tristeza profunda foi um momento isolado de sua vida, ou você vem numa tristeza profunda já há muito tempo. Eu sempre falo assim, tem pacientes que chegam e aí começam o tratamento e falam assim, poxa, Etel, eu estava tão mal, eu não sabia que eu estava tão mal. É como se as pessoas fossem se acostumando com uma certa dor, com certo sofrimento, né? Quando em casos onde esses quadros de tristeza, ou de depressão, ou de isolamento começam muito cedo, na infância, na adolescência. Então, assim, as pessoas confundem, esses sujeitos acabam confundindo, achando que o normal deles é estarem daquele jeito, né? E inclusive dizem, não, é porque eu sou tímido. Não quero me relacionar porque eu tenho timidez, e às vezes não é, às vezes você está com um quadro ali, uma dificuldade mesmo nessa relação com o outro, e é preciso a gente estar atento a isso. Então, assim, tristeza profunda é um sinal de início de depressão. Eu acho que uma depressão profunda, aonde esses sintomas já tá há algum tempo aí, eu acho que já é mais do que o início, né? Você já está num quadro bem mais avançado, né? Então, assim, é importante a gente estar atento, né? Deixa eu ver aqui. Pergunta de Ivana. Quando existe esse sentimento de morte em uma criança e quando falamos em levá-lo ao médico, ele fica super agitado e resistente, de que forma trabalhar isso? Né? Bem, criança, né? Você tem que ver. As crianças, ela tem algo que é muito lúdico, né? Você pode tentar entender o que está acontecendo, converse com seu filho, né? Então, assim, é só ideia de morte, é algo que ele colocou uma vez e nunca mais falou. Então, assim, só soltar uma frase, eu quero morrer. Às vezes tem uma briga com o irmãozinho, ou acha que não foi beneficiado, aí a criança diz, eu quero morrer, né? Então, assim, isso, né? Então você tem que analisar bem o contexto em que isso aparece na criança, né? Se é algo que já está ali, se você vê que essa criança está irritada, que essa criança está agressiva, que essa criança não está com os comportamentos comuns, né? Teve mudanças bruscas do comportamento, está tendo uma queda no rendimento escolar, não está querendo ir para a escola, não está querendo estar com os amiguinhos, e aí você precisa intervir sim, né? E aí os pais precisam intervir, né? No sentido de buscar ajuda psicológica, em fazer um primeiro contato aí com um profissional para avaliar, né, a situação, né, do que está acontecendo com a criança. Mas é importante que os pais insistam, conversem com a criança. Eu acho que uma boa conversa, né, é importante que você diga, né, que você fale da sua preocupação com o seu filho. Meu filho, estou preocupado com você por isso, isso e isso. Né? Como é que a mamãe pode lhe ajudar? Às vezes tem outras pessoas que podem lhe ajudar também, enfim. Né? Tem diversas formas. Eu sempre acho que abordar, se você está percebendo algo na criança, sente e converse com ela. Né? Os adultos têm uma coisa assim de achar que as crianças não sabem o que está acontecendo, de tentar livrar a criança de certos assuntos, mas às vezes ela está sabendo o que está acontecendo com ela muito mais do que você. Então, assim, sente e converse com seu filho, né? E fale sobre essa possibilidade, dessa busca de ajuda. Né? Vamos ver aqui, estão me sinalizando que tem mais questões. Roberto Mascarenhas, né, está perguntando aqui se pessoas que têm uma visão mais negativa do mundo são mais sujeitas à depressão. Olhe, a gente pode pensar que o pessimismo, né, um pessimismo persistente, né, pode ser uma via aí, né, de um sinal de que algo não vai bem, né, ou pode ser simplesmente um traço de personalidade. Né? Essas pessoas, né, então assim, esse pessimismo persistente aliado a outros sintomas, né, ele pode levar a um quadro de depressão. Mas essa pessoa é pessimista, né, aonde está vendo defeito em tudo, ou tá sempre achando que algo não vai dar certo com ela, né? Então não necessariamente essa pessoa vai desenvolver um quadro de depressão.
né? Então, assim, tem outros fatores que a gente precisa estar atento também, né? Se a pessoa está se alimentando bem, se essa pessoa está tendo, ou se ela sempre teve essa coisa negativa, o que a gente fala, assim, aquelas pessoas que ficam, né, pessimistas, ó céu, ó vida, tudo dá errado comigo, né? Então, tem pessoas que têm um traço de personalidade, né, que vai por essa via, e às vezes o acompanhamento psicológico pode ajudar essas pessoas a entender, né, essa questão negativa da vida. Às vezes tem pessoas que são assim, que elas precisam estar negando, né, para como forma de que algo não aconteça, ou pode ser pessoas extremamente precavidas, né? Então aí entram nesse excesso, então sempre estão vendo algo negativo em tudo. Então, assim, a gente tem que cuidar para não estar colocando tudo nesse bolo da depressão, senão tudo vira depressão e a gente não consegue separar o que realmente é um adoecimento, um adoecimento real, né, um transtorno, né, e o que é algo da característica de personalidade de cada um. Né? Como saber se alguém corre o risco de cometer o suicídio? Né? Primeiro, a gente pode pensar assim, né? Eu gosto de colocar no formato assim que ajuda a gente a entender. Você pode ter fatores que predispõem o suicídio e você pode ter fatores que precipitam. Quando você junta, né, alguns desses fatores predisponentes junto com o fator que é o que a gente chama de um gatilho, né, que precipite aí, você pode, né, aumenta os riscos. E quais são esses, né? Então, no caso de fatores predisponentes, você tem o transtorno psiquiátrico, né, transtorno de humor, uma depressão, um transtorno bipolar, uso abusivo do álcool, né, e substâncias psicoativas, tentativa prévia de suicídio. Né? Então, assim, esses pacientes que já tiveram, ao longo de sua vida, algum episódio onde atentaram contra a própria vida, é um fator que predispõe, né, a ter um novo episódio. Abuso, né, traumas infantis decorrentes de abuso físico, de abuso físico e sexual na infância, né? Essas personalidades que têm, as pessoas que têm uma personalidade assim, muito agressiva, muito impulsivas, podem, né, tem uma predisposição aí no momento, vamos supor, de uma separação ou no momento de uma contingência, algo inesperado, a perda do emprego, podem, por conta dessa sua personalidade, ter um momento de desespero, de desregulação aí e realmente vir a tentar contra a própria vida, né? Então, e os precipitantes a gente tem desilusão amorosa, separação, a perda de um ente querido, problema financeiro, aí uma coisa que é importante, né, o fácil acesso ao meio letal. Né? Eu acho que isso é um fator precipitante, porque se esse sujeito ele tem uma facilidade, né, para conseguir, né, algo que possa se auto-afligir, enfim, ele aumenta os riscos dele no momento de desespero, no momento em que ele realmente não suporta mais, ele vir, né, a fazer uso. Então, assim, é importante que a gente esteja, né, por exemplo, assim, o que eu estou querendo sinalizar para vocês é que não é, o suicídio não é algo que aparece do nada, ele tem sempre, se você vai ver na história desse indivíduo, você começa, né, a ver os pontos, como é que esse sujeito foi na infância, como é que é a relação familiar desse sujeito, como é que ele se constituiu narcisicamente, como é que é a relação com esse outro, né, porque a gente se constitui a partir de um outro, como é que se deu essa constituição, né, como é que é ele em relação ao seu desejo. Quando eu falo em desejo, não é desejo de a gente ter coisas, de obter coisas ou de conseguir coisas, né, desejo enquanto algo estrutural mesmo ali, que marca algo de um sentimento de si,
né? Então, assim, a gente adquire isso num processo na infância, na entrada da adolescência, como é que está isso? Então, tem coisas que estão, assim, muito enraizadas, né? Então, assim, e que podem predispor. Então, por isso que o tratamento psicológico é extremamente importante, porque você vai dar tratamento a isso que está por baixo, né? A psiquiatria entra, ajuda na medicação, dá um freio, tira o sujeito do risco, às vezes tira o sujeito até do quadro de depressão e ele vai poder também, nesse processo, também pensar sobre as suas questões, né? Suas questões da infância, sobre os seus traumas, sobre as suas perdas, de como ele elaborou as circunstâncias de sua vida. Então, assim, é importante que isso seja falado e seja trabalhado num processo de tratamento. Então, gente, muito obrigada, um abração a todos, obrigada para todos que participaram. Eu estou vendo aqui Iane, Nara, Moema, que agora eu tô virando aqui um pouquinho para poder enxergar, que eu não tenho acesso direto, né, às pessoas que estão, que acessaram. Assim, o meu muito obrigada a todos que participaram, Vera Lúcia, né? Malte, Elise, enfim, gente, muito obrigada a todos, uma boa noite, e lembrando que essa conversa continua na semana que vem.